relatividade geral. A física clássica ela diz que a Terra atrai as coisas, né? Assim que a gente sempre entendeu a gravidade. A física moderna diz que não existe ações de longa distância. Os avanços no eletromagnetismo nos fez acreditar nisso. Faraday, que foi um grande físico na área do eletromagnetismo, postulou, por exemplo, que um ímã cria em sua vizinhança algo especial que tem realidade física, chamado de campo magnético. E é dentro desse campo magnético que se dão as interações, né, entre os ímãs, forças de atração e repulsão. O campo gravitacional, Einstein diz, ele é entendido de forma análoga ao campo magnético. Porém, tem uma característica peculiar, que diz que corpos submetidos a um campo gravitacional sofrem uma aceleração que não depende do material nem das circunstâncias físicas do corpo. Por exemplo, um pedaço de madeira ele interage com a Terra do mesmo jeito que um bloco de cimento. Apesar de serem de materiais completamente diferentes, eles sofrem a mesma influência, né, do campo gravitacional. Agora a gente vai falar sobre as leis de Newton, né? A lei de Newton para corpos acelerados, que é também no ensino médio a segunda lei de Newton, diz que força é igual a massa inercial vezes a aceleração. Massa inercial é o coeficiente, né, que relaciona força e aceleração. Quanto maior a massa, mais difícil mover um corpo, né? Mais força você tem que aplicar para ele ter mais aceleração. E isso era entendido analogamente para força-peso, né? Uma força gravitacional, que diz que a força-peso é igual a massa gravitacional vezes a aceleração daquele campo gravitacional. E matematicamente, a massa inercial ela era igual à massa gravitacional. Só que isso não havia sido interpretado fisicamente, né? Por que a massa inercial é igual à massa gravitacional? A teoria clássica de Newton ela não explica isso, só matematicamente. Só que daí Einstein ele sacou por que elas podem ser iguais fisicamente, e é o que a gente vai ver agora. A igualdade da massa inercial e gravitacional, ou também conhecido como o princípio da equivalência da teoria da relatividade geral. E assim, é muito legal essa parte. Porque, a gente tem que supor aqui uma situação em que tem uma pessoa numa região do espaço muito, muito longe, assim, no vácuo, que não tem gravidade, não tem nada. Só ele dentro de uma caixa, um elevador. Então vamos imaginar assim, que uma força, que não importa qual força seja, de qual natureza seja, puxa a caixa para cima, com aceleração A. Esse cara dentro da caixa do elevador, como ele tá sendo o elevador está sendo acelerado para cima, ele vai sentir o chão do elevador pressionar os pés dele. E também assim, ele tem que estar preso ao elevador, porque como não há gravidade, né, ele estaria flutuando, né, mas vamos considerar que ele está preso aqui, né, no chão do elevador. E a caixa, como está acelerada para cima, ele sente ela pressionando os pés. Então ele fala, lá dentro ele percebe isso, mas ele não sabe se é uma força para cima ou o que está acontecendo. Agora, vamos supor uma situação em que ele está dentro do elevador, na Terra ou num planeta que tem um campo gravitacional. Ele sente a mesma sensação que ele sente quando a caixa é acelerada para cima. Ele tem a mesma sensação dos pés dele sendo pressionados pelo chão da caixa. Então, ele não consegue distinguir uma situação da outra, porque elas são iguais. É bem abstrato, mas é incrível isso. E se você quiser, aqui no canal eu fiz um vídeo que eu falo só desse princípio da equivalência das massas. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser assistir para ver se você entende melhor, tal, é bem legal. Então, ele aqui descobriu que a massa inercial, é igual como se ele estivesse num campo gravitacional, então são iguais. Então assim, foi um insight assim absurdo.